O anime começa com o garoto recebendo uma ligação de uma menina procurando uma certa estação de trem, porém até o momento aparentemente ele não encontrou nada. Ele disse que iria pedir informações, porém além disso ele estava na Itália e não sabia falar italiano. Porém ele foi lá e começou a pedir informações para todo mundo. Enquanto o garoto estava pedindo informações, ele fala para uma tábua que seu avô lhe deu há muito tempo atrás, mas de repente uma garota loirinha aparece mandando entregar a tábua para ela. Porém, o garoto não entendia nada do que ela estava falando, porém ela falava italiano. Mas quando ele estava tentando assaltar o garoto, começou a ouvir um rugido de longe. É uma espécie de javali gigante surge. A garota diz que aquilo era uma espécie de deus maligno e manda o garoto fugir dali o mais rápido possível. Logo ela pulou de cima de um carro e partiu para cima do monstro. Ela logo invoca sua magia com sua lâmina e lança contra o javali gigante, porém sem defeito, pois era uma besta divina. Ela se prepara então lança outro poder contra o javali, dessa vez muito poderoso. Enquanto isso o garoto corre desesperadamente tentando fugir do bichão, mas ele acaba escorregando e deixando cair sua tábua. De repente aparece um cara um pouco estranho com um brilho em volta do seu corpo. Ele diz que se chamava Vitorioso. Ele comenta para o Prota algumas coisas e ele diz que está falando com seu falecido avô. O garoto então pega a tábua e começa a rir muito, dizendo que ele é um bom rapaz e um excelente guerreiro. E pergunta se vai ajudar a garota. Ele diz que sim, pedindo a tábua de volta. O garotinho se hesita e entrega a tábua de volta e diz que vai deixar os seus cuidados. O Prota fica sem entender, pois aquela tábua era dele mesmo. Então o esquisitão desaparece junto com o unicórnio que criou ali. O garoto fica sem entender nada do que estava acontecendo. Enquanto isso, a loirinha lutava bravamente contra o javali, até que toma uma lapada e sai voando para longe. Mas o Prota livra ela da morte, impedindo dar de cara no chão. O bicho começa a emanar um tornado, mas antes de mandar geral de volta para o lobby, ele simplesmente desaparece. O Prota conversa com uma garota sobre o que estava acontecendo, e o que estava acontecendo realmente é que aqueles seres malignos eram deuses, de planos mistos e aparência na Terra para destruir tudo. Porém, apesar disso, seres humanos normais não eram capazes de enxergar os deuses. Tudo que eles tinham capacidade de ver eram os desastres naturais, ressaltando para ver aqueles deuses. Eles tinham que ter um poder dentro de si. Mas ele tinha esse poder apesar de possuir algo tal, ele não sabia como usar, se tornando meio inútil. O garoto comenta que estava ali para entregar a tábua a uma mulher chamada Lucrezia Zora. A garota fica espantada dizendo que ela era uma bruxa e perguntou por que disso. O Prota explicou que nem ele entendia direito, mas aparentemente seu avô namorou com essa moça quando era jovem. Depois de tanto conversar, o Prota perguntou por que estava demorando tanto. E a loirinha explicou que ela simplesmente não queria andar de trem e mandou ele carregar a sua bagagem, pois iria de carro. Enquanto isso, alguns demônios celestiais falavam sobre Sardenha. Enfim, o Prota e a loirinha chegaram até o local e logo são recepcionados por um gato falante que os leva até a bruxa, o que o deixa meio impressionado, pois esperava que ela fosse bastante velha. Ela começa a dar em cima do Prota, dizendo que apesar de estar muito velha, está com tudo em cima, se é que vocês me entendem. Ela pega a tábua e começa a ter memórias do passado, mas diz que não queria ficar com aquilo. Então ela pergunta para o Prota se encontrou mais alguém pelo caminho enquanto vê o encontro dela. Ele diz que encontra um rapazinho um pouco estranho. Então ela joga a tábua e diz que é vontade de Deus que tinha que ficar dessa tábua. A loirinha não gostou muito da tábua ter caído nas mãos do Prota, encheu a cara, bebeu a noite inteira e ficou conversando com a máscara em altas horas. Pensando que aquilo era o Prota, o protagonista levou a garota até o quarto e deixou ela dormindo, porém uma das moças trancou o quarto, o que fez a loirinha chamada Erika pensar que ele havia abusado dela durante a noite, mas ela diz que apesar de tudo, ele ainda havia visto ela da forma que via o mundo, portanto não podia perdoar aquilo. Mas antes de mandar ele para o caixão, começou a chover muito forte, o que tirou a atenção da garota, que foi até lá para ver o que estava acontecendo. Chegando no local, ela viu o bichão transformando andando, porém ela ignorou, nem mesmo notou sua presença. A garota então olhou para o bichão andando e pediu para ele parar. Ele logo repreendeu ela por essa atitude, porém a garota sabia o seu nome e quem ele era. Ele ficou impressionado por existir humanos que ainda reconheciam o seu deus. Logo ele avançou e a garota foi atrás, pois não podia deixar aquela guerra dos deuses acontecer, pois aquilo iria destruir toda a ilha que eles estavam vivendo. E o monstro estava ali para enfrentar nada mais nada menos que o garoto que o protagonista derrotou mais cedo, conhecido como Vitorioso. A luta estava prestes a começar, quando a garota se virou para o deus e mandou eles pararem de lutar, mas o garoto se virou contra ele, tacando raios contra a garota, levando até mesmo seu escudo. Então ele ia matar a garota e acabar de vez com aquela palhaçada, mas o Prota a salvou, e logo fez um acordo com Deus para proteger aquela ilha, mas o moleque tenta atacar para ver o que estava acontecendo, porém o Deus o protege, só que aquilo não foi suficiente para parar, pois aquele moleque puxou uma espada e começou a furar aquela bolha de proteção que estava em volta do garoto. O Prota decidiu então usar o livro, mas Erika disse a ele que se usasse acabaria sendo despedaçado. Mas a real que se ele usasse não morreria do mesmo jeito, dá um beijo de boa sorte e se despede dele. E o Prota usa o livro contra o deus para aniquilá-lo, mas a real que fez foi roubar o poder da espada para ele mesmo. Depois disso a garota beijou ele, o mundo é restaurado ao normal, e ele se torna o grande campeão. No episódio seguinte nos é revelado, apesar de matar o deus, o mesmo acabou morrendo, devido ao grande uso de poder, que era demais para um simples humano qualquer.
mas a defesa de ter matado Deus, Pandora concedeu a ele uma nova chance de vida, ele voltou a viver piano e se tornou o grande campeone, rei dos seis, o título que era concedido ao humano que teve capacidade de derrotar um deus. E o Prota, que era só uma mulher qualquer, agora havia se tornado um centro das atenções. Durante o dia ele conversou com Erika, sua empregada, passaram um bom tempo falando sobre como Erika mudou sua atitude tão repentinamente, visto que antes não suportava olhar na cara dele e agora estava cheio de amorzinho para os braços do Prota. Depois de um tempão, o Prota começou a frequentar uma escola do Japão, quando seus colegas de classe diz que a garota nova estava vindo para sua classe e que ela era da Itália. O Prota nem deu muita importância para isso, visto que não queria saber de mulheres, e logo fechou os olhos e começou a pensar em tudo que havia acontecido. Em resumo, ao beijar ele, Erika deu a chave para conseguir usar a espada e matar o deus. Deus esse o parabenizou pela sua vitória e disse para ele continuar a se fortalecer até o dia que voltaria para acabar com o garoto. Logo após pensar isso, o Prota se tocou que o seu colega falou que era uma italiana e como já era de esperado era Erika. Ela logo diz a todo mundo que tinha um lance com o Prota e que os dois são prometidos, o que deixa todos os colegas de classe com raiva, pois logo ele catou a mina mais bonita da classe para dar uns pegas, ao invés de apresentar para eles. Mais tarde os deuses conversaram sobre a chegada de um campeone. Mais tarde o garoto sai junto com ela e pede para que não a mate. Enine é uma pessoa daquela escola e implora mais uma vez, mas é interrompido por um rapaz de óculos que conta com o Prota do plano, que na verdade era tudo uma ensinação para entrar em contato com o Prota o mais rápido possível. Ele dá as boas-vindas ao garoto, o parabenizando por ter se tornado um campeone, um ser sagrado entre todos ali. Eu explico algumas coisas e logo a cena corta para dentro de sua casa, onde até sua irmã e ambos estão conversando sobre algo, enquanto ele reclama das coisas, dizendo que já estava sabendo que o romance do Prota com a garota. Ele logo soube que o seu quarto para deitar e dormir para esfriar a cabeça. Ele começa a pensar na garota, mas o rapaz diz para ele que a garota não deixou ninguém encostar nela e agora estava totalmente diferente com ele. E tudo isso era devido à sua fama, ou seja, por interesse. Não era por amor nem algo do tipo, ela só queria seduzir para tomar o que ele tinha e pensar nisso e logo se vira por outro lado. Depois disso, o Prota dá de cara com Erika mais uma vez. Ela diz que quer dar o seu amor a ele, mas ele nega dizendo que ela não deveria fingir sentir algo assim por ele. O garoto mais tarde volta para a Itália para se encontrar mais uma vez com Erika. Ele fica esperando a garota no local marcado, porém quando estava esperando, o garoto se depara com uma deusa que diz que desejava batalhar com ele. O Prota só ignorou, dizendo que não queria lutar com ninguém, e muito menos gostaria de ser um matador de deuses. Logo em seguida, ela o chama de mentiroso e desaparece em meio aos seus poderes. Logo, Erika chega com os magos da Itália, que desejavam conhecer o Prota e ver quão poderoso ele era. E logo ela começa a emanar uma aura poderosa para lutar contra ele, puxando sua espada de verdade indo contra o garoto, dando golpes de verdade contra ele para mostrar seu verdadeiro poder, até que ela usa o seu poder mais forte e força a usar um ataque um pouco mais forte e letal, no qual ele não tinha controle, lançando aquele chafariz gigante contra ela, e assim o Coliseu da Itália cai em pedaços. Após isso, o Prota pula em cima dela e pergunta se aquela palhaçada já havia acabado. Todos viram o real poder do garoto, mais uma vez ela dá em cima dele, porque está apaixonado e só queria para ela. E não era por causa de ser um campeão nem interesse, era porque realmente estava apaixonado por ele, e por mais que ele não fosse capaz de entender, onde ele entenderia o porquê desse amor. Enquanto ela ficava grudada no protagonista o tempo todo, uma deusa estava de cima de uma torre enorme buscando matar o cobra e lançou um poder para o céu. Durante o dia, Erika recebeu diversas cartas de amor de todo mundo, visto que ela seduzia todo mundo simplesmente por existir e ser ela mesma. Todos a escola ficam com raiva do Prota pelas costas serem assim, mas ela disse para ele não se preocupar com esses boatos tolos, pois mesmo que todos abandonassem ele, ela jamais iria fazer isso, então mesmo que perdesse todo mundo, ela iria estar lá. Seria mais do que suficiente para ele. O Prota não entende o que a garota disse, mas ela jamais iria abandoná-lo, não importa o que acontecesse. Mais tarde naquele dia, o campeão se encontrou com uma garota chamada Maria. Ela perguntou se por acaso ele havia visto o instrumento divino, mas ele disse que não existia mais instrumento divino. O último que existia era o que seu avô lhe deu e não havia nem outro, pedindo para ela mais uma vez não chamar de Deus nem tratar o mesmo como um superior. Ela o agradece e diz que tal instrumento era uma pedra como uma cobra, e o Prota entrega para ela dizendo que havia sido um presente de Erika, e diz que devido a isso não demonstrou muito interesse por ela. A garota repreende dizendo que ele não podia fazer isso, fingir que não era um deus, pois mais uma daquelas atitudes havia consequência, e uma Sama poderia custar a vida de todos ali e a destruição de todo o Japão. Eu conto sobre a profecia, de aquela pedra traria destruição para a terra e levaria todos para o inferno. O Prota diz para eles quebrarem a pedra, porém ela diz que era impossível quebrar, e logo Erika chega dizendo que isso era um assunto de Campione, e só ele poderia reverter a situação.
e diz para ela usar o sexto sentido e ver que se tratava aquela pedra, pois a destruição já estava bem próxima. Após usar aquele sentido, ele repara uma garotinha que possui os poderes além da compreensão humana e deixa todo mundo ali tenso, sem entender nada. Era nada mais nada menos do que a deusa Athena, a garotinha que aprendeu mais cedo para o Prota que havia lançado aquele poderosíssimo poder para os céus. Logo Campione e Erika saem correndo até o local onde a garota estava para impedir essa destruição. Ela aparece repentinamente em sua frente mandando dizer o seu nome, que é Kusanagi. Ela diz e ele veio para pegar de volta a pedra de cobra e para isso ele é capaz de destruir tudo o que ela quiser destruir, pois aquele poder é gigantesco. Ele pergunta onde estava a pedra, mas o garoto diz para ela que era melhor que fosse embora, pois se já matou um deus seria capaz de matar outro. Porém a garota diz que isso não teria graça nenhuma e parte para cima do Prota para atacar e logo mete um beijo na boca dele e começou a puxar suas memórias para encontrar a pedra que estava escondida em algum lugar. E depois disso o Prota fica fraco e não consegue nem mesmo ficar de pé, caindo duro no chão. Logo Erika se libera do círculo mágico onde a deusa Athena havia colocado. Ele começou a lutar contra a deusa Athena, dizendo que daria sua vida para o mestre se fosse necessário. Ela começou a lutar contra Athena, a mulher disse que foi tona escolher um matador de deuses, pois se tivesse escolhido ela, teria salvo a sua vida e concedido um poder especial à garota, além da sua proteção, lançando logo uma magia nela. Porém ela logo desvia, e logo lança a sua lança contra ela. Mas Athena se desespera, dizendo que agora acabou com todas suas artimanhas. Mas para o azar dela, já havia pensado nisso e prendeu na gaiola. Enquanto isso, Maria estava tentando selar a pedra, mas antes de terminar o selamento, uma mina de cabelo azul apareceu, querendo tomar todo o custo aquela pedra. Logo partiu para cima para roubar, mas logo o mordomo apareceu, afastando ela e com um feitio salvando Maria. O Prota mais uma vez se levanta e Erika fica cada vez mais impressionada com ele, observando os conhecimentos e poderes da pedra do seu avô. Ela fala que Athena está atrás da pedra e a partir de agora estava indo atrás de Gorgon, aquela pedra com a cobra, mas não tinha muito o que fazer a partir daquele momento, pois ela pegaria daquele jeito, e ali tinha duas opções, deixar ela pegar a pedra e destruir o mundo, ou se unir e encontrar um jeito para destruí-la, mas ele que deveria escolher fazer isso, e obviamente ele escolhe proteger a Terra, então por meio de um beijo ela explica tudo o que estava acontecendo, e logo o céu começa a escurecer, isso era Athena começando a agir para destruir o mundo. Pouco a pouco o mundo foi ficando completamente na escuridão, e logo o mordomo Maria percebe que não teria como fugir daquela deusa, enquanto isso, ela estava lá aproximando cada vez mais. Enquanto isso, a empregada Erika estava dirigindo a toda velocidade até Athena, para encontrar e acabarem com ela. Repentinamente, algumas corujas passaram voando ao lado do carro, eram todos espiões de Athena e queriam mais informações sobre o que estava acontecendo. O Prota não entendeu o porquê dos espiões de Athena eram corujas, e mais uma vez Erika explica por meio de um beijo, mas antes disso, ele recebe uma ligação de Maria. Maria diz que ainda não conseguiu selar a pedra, e o Prota disse a ela que no caso não conseguiu selar, deveria largar tudo ali e sair correndo, mas ela disse que serva não poderia fazer isso, não podia fugir dos desafios, então o Prota mandou ela gritar o nome dele o mais alto possível quando estivesse em perigo, e assim ele parecia para salvar a garota. Ela disse que apesar de ser esquisita e não saber o que estava falando, era uma bela atitude, ela fica corada, o que já deixa o mordomo cheio de gracinhas. Logo após Erika, junto com seu Campione, decidiram correr até Athena, visto que a rua estava cheia de carros. Eles não vão conseguir chegar a lugar nenhum se for de carro, e logo Erika ficou com ciúmes de Maria, dizendo que até deixaria ser a top 2, mas que nunca iria superá-la. Athena encontrou Maria e logo manda entregar a pedra, porém ela nega e cria um escudo de volta de si, que Athena sem dificuldade simplesmente quebra com muita facilidade, e ataca ela, mas Liliana, a mina que vemos mais cedo, aparece e defende a garota, a mandando entregar a pedra e fugir, mas antes de poder fazer algo como aquele, Athena lança o poder contra as garotas jogando elas para o chão, e a separando da pedra, que agora já tinha mais o que fazer. Athena puxa a pedra para ela e começa a emanar o poder da escuridão se transformando ativando sua fase final. Maria fica desesperada sem saber o que fazer e começa a gritar o nome do Prota Kusanagi, implorando para que ele fosse a resgatar, mas depois de tanto gritar e ver que nada estava acontecendo, sua esperança acabou, ela começou a cair, mas para sua sorte o Prota segurou. Logo Athena percebeu que o Prota não havia morrido, ele estava ali vivo e pronto para enfrentar mais uma vez. Ela começou a rir, logo Maria começa a tossir, pois acabou ingerindo um pouco de seu poder da escuridão, sendo afetado por ele. O Prota puxou sua espada dourada e curou Maria apenas, balançando a espada, porém mais uma vez pede para Athena parar com isso, pois aquilo não era nem um pouco legal, desiste de lutar e ir embora deixando aquele povo em paz, mas ela se nega dizendo que agora que atingiu sua fase final, queria brincar um pouquinho. O Prota se estressa com aquelas palavras, pois aquela brincadeira que ela tanto achava legal custava a vida de diversas pessoas, e diz que agora ia acabar de vez com tudo isso. Logo Erika dá um beijo contando tudo o que estava acontecendo.
Ele cria um mundo de espadas dourado em volta de si e começa a travar uma batalha contra ela. Ela começa a atacar diversos poderes contra o garoto, porém usando a espada ele rebate todos e começa a fugir, porém ela invoca a serpente do chão para acabar com o garoto. O prota revela que na verdade não está fugindo, só estava esperando ela invocar as cobras para destruí-la pacificamente com sua espada, e os dois travam uma batalha emocionante. Ela tenta petrificá-la usando seus poderes de Medusa, mas usando a espada ele acaba de feitiço e parte para cima de todos. Ela se defende com o bastão, e o prota mais uma vez lança sua espada contra ela, que se defende com seu escudo com poder, mas o prota começa a falar suas palavras poderosas junto com o poder da espada, que enfraqueceu seu escudo e logo ela começa a fraquejar, e seu escudo é completamente quebrado. Todos pensam que a luta acabou, mas era muito bom para ser verdade. A luta apenas havia começado e logo Athena percebeu que o poder da espada do prota havia se esgotado e partiu para cima dele, causando leves ferimentos. O prota enfinca a espada no chão e invoca o poder dos céus para lançar um raio de fogo contra Athena, mas logo Erika chegou a jogar sua lança para o prota, que sem pensar duas vezes lançou contra Athena, perfurando sua barriga e causando grande explosão no local, fazendo ela voltar para sua vida normal. Ela pede para que mate de vez, mas ele só manda ela ir embora do país e não voltar nunca mais. Esse era seu objetivo desde o início. Ela diz que uma versão estranha guardaria seu nome no fundo do seu coração, desaparecendo, e assim o prota cai no chão, acabando o episódio. No dia seguinte, o prota acorda a Erika, enquanto isso Maria estava tendo um pesadelo com criaturas meio estranhas, o que faz ela acordar meio assustada. Ela começa a preparar comida para dar a Kusanagi para impressionar ele e fazer se aproximar ainda mais. E começa a pensar no sonho que teve, mas antes de terminar de pensar, sua irmãzinha interrompe dizendo para ela que estava tentando conquistar o prota a todo custo. Logo Maria se faz desentendida, dizendo que aquilo era seu almoço. Mas sua irmã diz que se caso quisesse doses femininos melhores, deveria cozinhar um pouco mais, visto que homens geralmente comem mais do que isso. Ela diz que vai ajudar a garota porque adoraria que ela fosse sua cunhada, fazendo Maria ficar pensativa enquanto isso dá certo. Logo ela vai para a escola entregar seus alimentos para o prota, mas logo abrir a porta ela se depara com a Erika no colo do garoto, olhando para seus olhos e tentando seduzi-lo, dizendo diversas atrocidades na sala, deixando todos bobinhos. Logo Maria chega à sala dizendo que não era local para esse tipo de coisa, e que a dama da Itália não deveria fazer isso na frente dos outros. Mais tarde naquele mesmo dia, Erika consegue se sair muito bem nos esportes e bate as bolas impressionando todos daquele local. Logo Maria se aproxima do prota perguntando se achava a Erika estava roubando, mas ele respondeu que não, pois apesar de ser meio metidinha e estranha, ela era muito justa no seu coração. Logo Erika chega nos dois, perguntando para eles por que não queria participar dos jogos, e o prota responde que não. Ela o questiona por quê, visto que na sua vida passada era um excelente jogador. Ele diz que não jogava porque havia se lesionado, e apesar de ter se curado com os poderes do campeão, ele achava injusto jogar. Maria fica impressionada e se apaixona ainda mais, visto que o prota era tão honesto em tudo que fazia e queria só jogar direitinho. Então a loirinha logo propõe desafio para Maria, que se nega a participar. Então ela provoca dizendo que enquanto ele é número 1, que sempre ajuda o prota a estar do lado dele. Maria era só um fardo, que ia viver sempre nas costas dos outros. O prota pede para que não caia nesse papinho, mas não adianta, porque a Maria já havia aceitado o desafio. Elas começam a jogar, mas Erika vence com muita facilidade, pois era muito mais forte e rápida do que Maria. Mas ainda tem uma última esperança, na última atacada em que ela se prepara bastante, respira bem fundo e dá a atacada, mas acaba não dando muito certo. Logo os pesquisadores chegam no local, a guerra entre Athena e Kusanagi, para ver se dá para salvar alguma coisa ainda. Logo a menina de cabelo roxo é notada e logo foge dali. Mais tarde, naquele mesmo dia, Maria leva a refeição para o prota comer e dá desculpa de que fez muito devido a um erro de receita, mas a real a gente sabe que ela fez tudo para impressionar o garoto. O prota elogia a comida dela, o que deixa ela toda vermelhinha. Logo Erika percebeu que ela queria conquistar através das comidas e falou isso para o prota, e que deixou Maria bem desesperadinha, tentando desmentir tudo. Logo Erika pergunta para a garota se ela possui um celular, mas ela não sabe nem que se trata isso. Então a loirinha pede para o prota ajudar ela a comprar um celular, pois isso ajudaria se caso comunicar com o prota. Ela logo pensa que poderia falar com o mesmo na hora que quisesse, mas fica toda envergonhada e logo sai correndo desesperada, pois pensou alto demais. Erika logo fala para o prota que pode ficar com Maria sem problema nenhum, mas se caso arrumasse uma outra, iria cortar o bonequinho dele. Mais tarde eles vão até a loja de celulares e lá comenta como funcionam os celulares. Maria fica com muita vergonha e se esconde atrás do prota, que fala para a vendedora que se caso precisasse dela, chamaria para conversar. Existem muitos celulares bons. Maria escolhe logo um Nokia tijolão igual do prota, para que ela ensinasse a usar. Enquanto estavam conversando ao lado, a garota de cabelo roxo observava tudo. Mais tarde o prota ensina ela a usar o telefone e sai toda sorridente dali, dizendo que se sente muito próxima do garoto. Mais tarde o prota chega em casa e logo recebe a ligação de um molequinho que era o outro campeone, que deveriam travar mais guerras como aquela, pois foi divertido demais aquela primeira vez. O prota logo diz a ele que foi maldade da sua parte lutar com tudo contra o garoto, quando ele nem mesmo sabia usar
seus poderes. Enfim, o garoto avisou o Prota que outro bichão chegou ao Japão e que deveria ir até lá para vê-lo e se pá acabar com esse bichão logo. O Prota logo desliga e vai ligar para Erika, mas ele vê uma mensagem de Maria no celular de se ligar para a garota. O Prota liga para ela, que estava no banho, ela logo se levanta para atender o telefone. Mas Liliane aparece e nocauteia, a levando para o venhão demoníaco, que ela vê nos seus sonhos. Ela diz à garota que teria que servir a ele se quisesse continuar viva. Logo o mordomo chama o protagonista Erika para ajudar ele, sabendo que Maria havia sido raptada pelo Lorde Demônio. O Prota diz que vai acabar com o velho rapidão, mas logo Érico lembra que ele não fazia nada sem ela, então os dois partem juntos até o encontro do velhão. A garota fala para o Lorde que a missão dela era proteger aquele país a qualquer custo, então seria meio hipocrisia invocar o caos naquele país. Logo o Duque reviveu algumas mortas e mostrou a ela que tinha o poder de controlá-las mesmo após a morte, usar seus poderes para fazer o que bem entender, então ela teria que servir a ele pelo bem ou pelo mal. Ela tem uma visão antiga que dá permissão para servir ao Lorde Demônio. Logo Erika e o Prota chegam no local onde provavelmente Erika estava, e eles adentram no local para resgatá-la, mas logo se deparam com mortos-vivos e que enfrentam cada um deles antes resgata a garota, mas não foi muito difícil para Erika. Mais tarde, Maria agradece a Liliane e fica com uma cara sorridente, o que deixa ela meio sem entender, visto que havia pressionado ela. Logo Liliane diz à garota que Kusanagi e Erika haviam invadido o prédio em busca de derrotar o Lorde Demônios, pois todo campeão gostava de tretar com todo mundo. Maria diz que o Prota é diferente dos outros, pois ele evitava a guerra a qualquer custo, só queria ficar de boa na dele, um cara diferente de todos os outros campeões. Logo Liliane manda Maria invocar um deus, mas antes disso se purificar. Enquanto isso, o Prota e Erika estavam enfrentando diversos demônios, mas o Prota não conseguia enxergar nada devido a estar muito escuro, então Erika, usando seus poderes, invoca um cachorro de ferro que elimina os demônios. O Prota agradece a ela dizendo que não estava enxergando nada, mas ela diz que seu papel é ajudar o seu mestre a qualquer custo, mas eles nem precisavam encostar na porta e já estava aberta, e ali estava o Duque esperando os dois para começar a guerra e aniquilá-los. Logo ele pede para que o garoto se apresente. Ele diz que seu nome é Kusanagi, ele estava ali para safar sua amiga que estava presa, mas o Duque diz que não seria possível, pois a garota agora era sua prioridade. Ele diz ao Prota que ambos são reis, e uma forma de resolver essa situação seria uma negociação, então Prota deveria ter levado algo para trocar com o Duque ao invés de apesar de conversar com ele. Logo Erika intervém na conversa, dizendo que o Prota lutou contra um campeão recentemente que avisou que o Duque estaria ali, e que teria que enfrentá-lo. Logo o Duque percebeu que na realidade Kusanagi havia sido o rapaz que massacrou Athena, e diz que isso impediu seus planos, porque ele queria caçar a garota. Logo ele disse ao Prota que apesar de estar com raiva dele, queria fazer algo divertido. E logo devolveu Maria a eles. Ele mandou esconder ela em 30 minutos, e a partir dali iria caçar ela a qualquer custo, e caso não encontrasse o Prota seria campeão. Logo eles foram de carro tentar achar algum lugar para escondê-la, mas Erika logo avisou ao Prota que não teria como fugir daquele Duque, pois que ele era poderoso demais. Logo Maria diz ao Prota sacrificá-la, pois assim ninguém morreria no mundo além dela. O Prota pergunta se ele está falando sério, e ela diz que sim, pois o único trabalho que ela teria de invocar um deus. Mas Erika desvém dizendo que isso usaria o mal pelo mal. Logo a empregada olha o relógio e havia se passado mais ou menos 30 minutos o que estava acontecendo, e o Duque já havia começado a agir. Logo Maria diz mais uma vez para sacrificarem ela, mas o Prota se nega dizendo que o objetivo dele agora é destruir aquele Duque. O Prota completa que são amigos, é natural que ele quisesse ajudar ela entregando seu celular dizendo para ela não perder de novo. Logo os lobos alcançaram o carro e parou em um local para enfrentá-los. Erika invocou mais uma vez seus poderes e acabou com todos com grande facilidade, mas logo o Lorde os lançou e disse para eles que iria acabar com o Prota rapidinho. Kusanagi logo lançou que ele queria fazer um teatro e disse que não iria segurá-lo, invocando a chama celestial e partindo para cima do Lorde, todos pensando que a luta iria acabar ali. Mas de repente o homem se transforma em lobisomem e engole todo o poder lançado contra ele como se não fosse nada, zombando do Prota dizendo que ele não acreditava que aquele moleque teria sido capaz de derrotar Athena. Logo o Prota pensa em lançar um javali e acabar logo com aquilo, porém fazer isso acabaria com uma grande destruição, então Maria o toca, o que clareia a mente dele. Ele diz que irá repensar o plano, levando ela em seus braços para um local seguro, enquanto Erika fugia também. Erika fugiu até um certo local, mas logo foi encontrada por Liliane, que pretendia enfrentar ali, dizendo para ela que também não era do seu feitio correr das batalhas, visto que ela sempre gostava de se exibir ao público, e as duas se prepararam para batalhar, mas o Prota fica exausto devido a ter gastado muito poder, se locomovendo de um lado para o outro, ficando completamente machucado. Maria tenta curar, mas não adianta muita coisa, visto que o Prota não era capaz de sentir magias normais devido a ser um campeão, e por isso não teria como ajudar daquela forma, a não ser que injetasse dentro dele. Voltando à batalha entre Lili e Erika, as duas estavam pau a pau, pois eram de Amazonas.
entendiam o estilo de luta uma da outra. Logo Erika lança um ataque, mas Lily salta e lança um poder azul contra ela, causando uma grande explosão. De volta a Prota e Maria, ela está fazendo uma massagem nele, que sua mãe fazia quando ela era criança e se machucava e servia para amenizar a dor. O Prota perguntou a Maria como eles poderiam vencer aquele velho, visto que ele engoliu o poder mais forte do Prota como se não fosse nada. Ela, usando seu sexto sentido, começou a falar, mas o Prota ansioso a interrompeu. Logo a Makuzu apareceu dizendo que a eles que está precisando muito da ajuda deles naquele momento, o mais rápido possível. Logo eles apareceram para ajudar Erika e Maria. Pede a Lily para que parem com essas coisas, e a Kusanagi aceitaria caso ela parasse de andar com esses duques. Ela logo diz que não era traíra, jamais iria contra o seu rei, e parte com tudo para acabar com a vida de Erika, mas Erika começa a falar coisas constrangedoras para ela, o que deixa ela bastante envergonhada com tudo aquilo. Aparentemente ela curtia muito escrever algumas fanfics, mas não queria que ninguém soubesse disso, ela queria parecer machona, mas Erika diz que se ela parasse com isso e ajudasse eles, ela não revelaria o que tem nas suas obras, o que fez ela aceitar. O Prota não entende muito bem o que aconteceu, mas logo pede para Maria que conte logo a Erika que viu em seu sonho. O velho lobisomem já está procurando por ele, já mandando seus lobos procurarem também, mas não foi necessário, pois o Prota e as garotas conseguem até ele. Ele logo se emputeceu devido à traição da Liliane e começou a se transformar em um lobo para acabar com a vida do Prota. Logo ele dá um beijo em Erika para absorver os seus conhecimentos e começa a dizer frases poderosas mais uma vez para criar um mundo dourado com espadas douradas, e fere o lobo com diversas delas. O lobo salta e se divide com vários clones das sombras, porém o Prota derrota todos e começa a criar espaços em volta de si, correndo até o lobo principal para dar um checkmate nele e acabar de vez com tudo isso. Ele até conseguiu ferir gravemente na testa, porém foi só um duque e ele se regenera em um instante, e logo invoca diversos mortos-vivos para lutar. Ele parte para cima do Prota, mas ele com a ajuda das garotas consegue se defender. Elas lutam contra eles enquanto o Prota pensa no que fazer. Maria, usando o sexto sentido, começa a tentar ajudar o Prota e mandar regenerar sua espada. O Prota faz isso, porém acaba não dando muito certo, devido a ele ser muito novo como um campeão e não entende como usar o seu poder. O único jeito de ajudá-lo seria dando um vídeo para transferir seu conhecimento para ele, e assim conseguir usar o poder para derrotar o Duque, assim como um receio ela fez. Ela tem que beijar diversas vezes para conseguir realizar isso, e depois de bastante tempo ela consegue, e assim mais uma vez ele consegue criar um mundo dourado e lança diversos espadas contra o homem, inclusive ao Duque. Porém, como já era esperado, isso não funcionou muito bem, e o Duque voltou ainda mais poderoso, lançando para longe, e logo em seguida lançando poderes de trovões contra ele, para matá-lo de uma vez, deixando claro que aquilo era uma batalha de deuses. O Prota acaba caindo no chão e sua espada é lançada para longe. As garotas pedem para ele levantar, porém já não tinha forças para isso. Porém no seu subconsciente ele ouve a voz de várias pessoas o pedindo para levantar, e assim se levanta, mas repentinamente ouve-se um estrondo e um brilho amarelo do trovão. Era mais nada menos do que o Prota controlando os poderes de raio para lutar contra o Duque, e assim ele lança seu raio contra o Duque, que sem muito esforço ataca para longe. Erika diz que é a primeira vez que vê o Prota usando esse tipo de poder, porém apesar de tudo ele ainda era muito fraco, então ela se unir a Kusanagi dando um pouco de superpoderes, e assim ele consegue forçar novamente para lançar raios contra o Duque. E não é só isso, mas controlar seus novos mortos, e assim lançou um poder de raio na cabeça do Duque para acabar de vez com ele, e puxando mais força de todo ao seu redor ele consegue poder suficiente para lançar contra o Duque e abrir até mesmo uma cratera no chão, dando um checkmate na batalha. Era o que todos pensavam novamente. Mas logo o bicho se levanta e diz para eles que irão para o terceiro round. O Prota se vira e diz que se for necessário ele vai até o 10º round para acabar com ele. Logo Maria intervém e entra no meio da batalha, dizendo para ir parar com tudo aquilo e ir embora. Isso foi uma estratégia para amanhecer o dia e acabar com tudo aquilo de uma vez só. Duque, sem ter muito o que fazer, disse ao Prota que ele venceu e vai embora, pois ser um lobisomem ele queimaria no sol. Logo Maria começou a cambalear, isso devido ao poder que o Prota usou, não puxando somente energia das pessoas. Ela estava assim quando era mais frágil que as Amazonas. Logo Erika fez o teatrinho e chamou o protagonista para perto dela, mas só foi para beijar ele, fazendo ciúmes em Maria e correu para não perder seu homem. No dia seguinte eles partiram para a praia para dar uma descansada e logo tomou uma bolada na cara, e duas meninas partiram para dar uma ajudinha, disputando para ver quem ia cuidar dele. Mais tarde Maria estava tomando seu banho quando a bruxa chegou para tirar a paz dela. Um tempo depois, Erika tentou raptar o Prota, levando até um barco para fazer sapecagens com ele, mas ele dá um jeitinho de escapar dali sem muita dificuldade, mas enquanto está fugir ele acaba chegando onde não deveria, encontrando todas elas na fonte termais, que logo brigam feio com ele, mandando criar vergonha na cara e até dando um tapa na cara do mesmo. Enquanto isso, Liliana procurava rastreamentos de Salvatore, Doni ou outro campeone, mas sempre que chegava perto o mesmo desaparecia, mas ela não deixaria de procurar até encontrar. Mais tarde, enquanto tenta dar uma escapadinha, o Prota se encontra mais uma vez com Athena,
que logo pergunta para o mesmo se ele sabe o motivo que ela está ali. Ele diz que não, mas ela fala que apenas invadiu o território dela, já que estava ali, supôs para ele uma brincadeira em dupla. Depois disso, ambos partem para o barco e apenas deixava o vento os guiar, mas de longe eles viram uma luz verde. Enquanto isso, Salvatore estava em busca de algo, e nem mesmo o selo da bruxa impedia, até que ele chegou onde queria e tentou pegar ele, mas algo Liliana apareceu e impediu de pegar. Mas ele logo pegou a sua espada e disse que nada e nem ninguém lhe impediu de fazer o que quisesse, e assim ele destruiu aquilo, invocando assim um dragão, que longe foi visto pelo Proto de Atena, mas a grande merda de invocação é que aquele dragão eles também haviam invocado um deus bem problemático chamando Perseu. O dragão começa a voar, mas Olga acertado por um raio de Perseu e caiu duro no chão, não tendo nem chance de tentar fazer uma coisa com ele, e logo puxa sua espada para matar a fera, mas a garota impede, dizendo que ele adequado era uma besta divina que afetaria a vida caso fosse assassinada. Mas ele não terá nem sequer mesmo fazer o que vem na sua cabeça. Ele parte para matar o dragão, mas ele se desvia, porém não é o suficiente, ele acaba sendo gravemente ferido. Enquanto Perseu está prestes a matar o dragão, o protagonista e Atenas aparecem, e Atena logo absorveu o dragão. Ela diz para Perseu lutar contra o Prota, para ver quem venceria ali, e também para o Prota sofrendo um pouco, após ter derrotado ela de maneira tão vergonhosa. Logo Liliana pegou o Prota nos braços e saiu voando até lá para um local seguro, para evitar a batalha e proteger aquela cidade. Ela tinha a chave para vencer o Perseu, mas para isso ela teria que beijar o Prota, mas ela se nega a fazer isso, pois era muito vergonhoso. O Prota logo tem um segundo encontro com o Perseu, que vem voando de Pégasus, e logo começa a atacar o Prota e Liliane, que não tem escolha a não ser invocar o Javali Gigante. O Prota, usando as suas habilidades, consegue agarrar Perseu e jogar para o chão, logo em seguida jogando o Javali Gigante para cima dele, mas acaba não dando muito certo, pois Perseu aparece voando um segundo depois, absorvendo o poder do Javali, e logo em seguida ele lança uma magia poderosa contra o Prota e Liliane acaba ferindo eles. O Prota tenta partir para cima do deus usando dos seus poderes mais fortes, mas ele notou que estava ficando bem fraco, ficando fácil para Perseu lançar uma flecha contra o peito dele, o fazendo cair no chão na frente de Liliane, deixando todos em desespero. Assim o Prota foi derrotado e logo Perseu queria dar o golpe final, acabar de vez com ele e aprofundando seu corpo, mas antes de fazer isso Atena apareceu e impediu, dizendo que não deixaria Perseu levar a sua presa embora, pois ela queria derrotar o Prota, e assim ele percebeu que mais cedo ou mais tarde o Prota se recuperaria. Atena ainda revelou que o mesmo, quando se recuperasse, volta ainda mais forte do que era. Depois de bastante tempo, o Prota começa a reviver e Pandora o diz dessa vez que não será tão fácil, e começa a explicar coisas sobre Perseu, mas o Prota não consegue entender nada, ele só entende ela mandando não perder dessa vez e dar o máximo para acabar com a vida desse deus. Logo em seguida uma moça invade o quarto e diz que Liliane, porque o Prota estava ali, e começa a explicar o que ele está fazendo com 3 mulheres na Itália, inventando até mesmo algumas coisas que não sequer aconteceram, o que faz logo Liliane desmentir tudo o que estava acontecendo, mas ele pede para parar de gritar tão alto, só que já era tarde demais. Mais tarde naquela noite, Érica junto da Maria, a bruxa, partiram para tentar encontrar o Prota. Enquanto isso, a moça que estava junto de Liliane e Kusanagi pediu um tempo para falar com ela em particular. Ela disse que era uma ótima oportunidade para conquistar o Prota e assim vencer Érica. Mais tarde, depois de muita conversa fiada, Atena apareceu mais uma vez fazendo uma proposta o quanto esquisita para eles, mas Liliane se negou a aceitar. Mais tarde explicou tudo para o garoto, dizendo que ele não deveria simplesmente sair escutando qualquer um deus por aí, e disse que também deveria tomar mais cuidado. Ele agradeceu e pediu desculpas a ela, o que fez ela se arrepender do que disse, se jogar no chão de joelhos para pedir perdão e começar a chorar, forçando ele a levar para longe, pois todos estavam achando que o protagonista estava sendo um grande babaca e fazendo uma garota chorar à toa. Mais tarde ele conversa com ela e diz que não é o tipo de rei como os outros que batem nos seus servos, e os humilha muito pelo contrário, que queria proteger a vida delas mais do que qualquer coisa no mundo. Mais tarde eles vão para os seus quartos, escrever e estudar sobre Perseu para derrotá-lo, mas a garota não consegue escrever nada, pois todo momento estava pensando em escrever um livro de romance. Ela logo saiu e deu um chá para o protagonista para ele desmaiar e não poder interferir. Ela foi até Atena e propor algo, mas Atena quase mandou ela de base, e a sorte que foi o protagonista apareceu e defendeu dizendo que aceitaria o acordo. Então Atena contou sobre Perseu e foi embora. Mais tarde, Salvatore, o segundo campeão, já havia prendido todas as servas do Kusanagi, dizendo que com a ajuda delas o Prota nunca seria tão poderoso bastante sozinho. Enquanto isso, o Prota junto de Liliane estavam encostados na parede, esperando seus ferimentos cicatrizarem e melhorarem. Mas Olga acabou recebendo uma flechada ao lado da sua cabeça, onde Perseu queria bater ao lado do mesmo, pois
a luta estava muito bonita naquele dia. Perseu, por gostar muito de chamar a atenção, escolheu logo um local público para enfrentar o Prota para todos verem ao vivo o que estava acontecendo. Logo o Prota selecionou seu poder e partiu para cima do outro. Vamos levar de volta para o passado para entender o que havia acontecido com ele chegando ali, mas resumidamente eles estavam conversando e Liliane tinha que lhe dar um beijo para transferir seu poder para ele, para que ele conseguisse enfrentar o Perseu e vencê-lo. Porém ela não queria fazer isso, pois queria violar seus princípios, pois ela queria seu primeiro beijo fosse com um grande amor. Logo o Prota levantou e disse que ia ao banheiro. Mas obviamente Liliane encontrou bem rápido e não deixou ele fugir dela. Ela se senta com ele e começa a conversar sobre as coisas. Ela pergunta por que não ordena que ela dê um beijo, e assim ele conseguiu o poder para derrotar Perseu, mas ele queria merecer esse título para ordenar tal coisa. E assim Perseu lança a flecha para ver a cena anterior. O Prota começa a atacar os pilares em Perseu, mas ele com sua espada corta todas, dizendo ao Prota que a forma como ele lutava não era elegante. Ele diz que o objetivo não era ser elegante, sim vencer a luta. Perseu acerta o Prota com uma flechada e o lança para longe. A flecha foi tão forte que simplesmente atravessou o braço do protagonista. Logo ele viu que Perseu não estava de brincadeira. O Prota se levantou mais uma vez e foi em direção a Perseu, porém foi impedido pela garota, que disse para ele que não conseguia vencer sem ser seu conhecimento, e logo pediu para o Prota beijar, e assim eles se beijaram diversas vezes, até adquirir o poder necessário para enfrentar Perseu. Enquanto isso, o mesmo recebeu aplausos do seu povo, que estavam todos ofegantes com o triunfo de Perseu. Logo surge uma luz poderosa de onde o protagonista estava. Ele mais uma vez cria um mundo dourado, usando suas palavras poderosas contra Perseu. Ele lança contra o homem diversas delas para acabar com o cara, quebrando inclusive seu escudo. Logo o Prota cria uma espada gigante e vai para cima de Perseu com uma flecha. Ele consegue destruir a flecha, mas acaba com a espada esgotada. E assim Perseu parte para cima dele e derruba no chão, cortando com sua espada. Prota usa isso a seu favor, e usando seus poderes que dá grande resistência na perna, e chuta Perseu para longe, mas ele logo toma controle do corpo de Liliane, mandando obedecer. Assim ela começa a atacar o Prota sem hesitar. E agora o Prota se encontra em uma situação bem complicada, pois teria que lutar pela vida contra o homem que ele amava. Ela começou a falar sobre seus heróis e logo lançou sua poderosa flecha contra o Prota, mas ele gritou seu nome bem alto e ela se livrou da maldição acertando Perseu. Ele fica nervoso com isso e parte para cima do Prota com sua espada, mas acaba enfincando ela no chão, criando a oportunidade perfeita para Liliane puxar seu casaco e dar uma bela flechada nele. Mas ele era mais forte que isso e conseguia desviar de todas as suas flechas, mas por uma estratégia a última das flechas acertou Perseu, e o Prota logo chutou a flecha para mais fundo, se distanciando usando sua técnica final para acabar com Perseu. Ele vence a batalha, mas acaba ficando exausto e caindo duro no chão, o preço que se paga por ser forte demais. Após isso, Athena apareceu dando um beijo curando suas feridas. Nesse meio tempo, Perseu fugiu para tentar se curar, mas logo Athena apareceu, pegou desprevenida, atacando pelas costas, cortando seu braço e o devorando. Após toda a batalha, Eric e Maria chegam até o local onde o Prota estava recuperando, e logo puniu o Prota por estar beijando outra garota, sendo que ela disse que não queria comer se não tivesse outra mulher. No dia seguinte, todos estavam brigando para ver quem seria a mulher do Prota, e apareceu até uma nova concorrente, porém o garoto acabou dizendo que considerava todas elas apenas amigas, o que deixou todas elas meio cabisbaixas, achando que, para ele, eram apenas objetos. Erika foi conversar um pouco com essa mulher esquisita enquanto Kusanagi, Maria e Liliane esperavam ela voltar. Ela voltou e o Prota chamou para sair, mas nenhuma delas aceitou, pois estavam no meio abalados com o que ele disse, e é assim que ele teve que sair com sua irmãzinha. Elas todas passaram todo o dia pensativas sobre o que havia acontecido, então Erika propôs um plano para falar com elas, dizendo que levaria o Prota para sair, para causar ciúmes nelas. Mais tarde ambos saíram e fizeram diversas coisas juntos, e no final do dia, foram para o local onde o Prota causou uma grande destruição no local, e diz que aquele era memorável, onde tiveram sua primeira grande batalha e também seu primeiro encontro, e que ele não deveria falar que as pessoas lutaram ao seu lado, sendo capaz até mesmo de dar a sua vida por ele, eram apenas amiga. Logo a garota doidona de cabelo preto apareceu mais uma vez querendo entrosar, e de repente ela começa a lutar contra a Erika a fim de eliminá-la. Sua grande desculpa era de que o Prota, ser japonês, deveria ser a mãe da japonesa, e não de uma italiana esquisita, e as duas foram uma para a outra para se auto-eliminar, mas o Prota entrou no meio impedindo a batalha, mas logo ela foi engolida pela escuridão para as duas continuassem a batalha, porém Erika, sem muito pensar duas vezes, pula no buraco para salvar o Prota. Ele começa a caminhar por um lugar um pouco estranho, e fica sem entender nada, pois era muito diferente como se estivesse no passado. Ele logo se encontra com o velho que o chama para entrar na sua casa. Enquanto isso, Erika e a mina estavam uma batalha ferozmente, mas
espadachim parece nunca se cansar da batalha, isso porque sua avó Vera estava na casa do Prota e estava ajudando. Logo em seguida o Prota começa a conversar com o Vera, que está mostrando a situação em que Erika se encontrava, completamente estressada e presa a ser morta. A garota começa a invocar a magia sombria em volta de si, sendo capaz até mesmo de roubar seus poderes para si mesma a fim de acabar com a vida de Erika para tomar o Prota para si, mas quando foi dar o golpe final foi interrompida por Kusanagi, o grande campeão. O Prota invocou o mundo dourado mais uma vez e conseguiu ferir o corpo da sacerdotisa daquele demônio. Ela começou a fugir pelas sombras, mas Erika precisava mais da atenção do Prota do que ela naquele momento. Ela deita na praia e começa a dizer ao Prota que o ama e começa a explicar o motivo de como o que começou a amar, dizendo que foi amor à primeira vista e que queria ficar com o mesmo para sempre. O Prota percebeu que amava de verdade e logo caiu nos encantos dela e beijando intensamente, logo ficando putaço com tudo aquilo que estava acontecendo, dizendo que não perderia aquela mulher de forma alguma, pegando até mesmo o poder de Deus desbloquear de uma nova forma. A que beijou mais uma vez Erika, colocando até mesmo o poder dentro dela, que a mesma disse que estava quentinho. Claro que bem suspeito. Logo após isso, os dois passaram um bom tempo na praia, até que o vagabundo do velho voltou e atacou eles. Mas usando toda a proteção divina do Prota, a garota se livrou facilmente de tudo aquilo e assim o protagonista salvou mais uma, derrotando aquele monstro. De repente o céu é quebrado e logo aparece Athena, que absorve todo o poder daquele monstro para si, mas havia outra Athena, assim tendo duas. O Prota revelou, por enquanto conversava com o idoso do outro mundo, ele revelou que na realidade a Athena era Metis. Em resumo, a Athena do mal queria engolir todo mundo em escuridão, e foi exatamente o que ela fez. Logo Erika e Liliane mandou o Prota fugir dali, pois ele era o único recurso, o mais poderoso entre todos, e que sem a espada ele seria incapaz de enfrentar a Athena daquela forma, então ele teria que fugir, então ele corre o mais rápido possível com o carro, e a Athena vai logo atrás. Enquanto isso, Erika luta pau a pau contra a Athena do mal, pois estava com poderes do Prota dentro dela, mas logo Liliane se junta a ela e ambos usam seus poderes para acabar com a Athena do mal, chamando Metis. Enquanto isso, já havia se passado um dia que estavam batalhando, e o protagonista já havia se recuperado e estava com seus poderes novamente, e logo Athena perguntou para ele como se comunicar com os deuses, e o Prota respondeu que ele nem sabia, pois antes pensava que eles eram seres poderosos e mais inteligentes que os humanos, mas na realidade eles pareciam mais infantis que os próprios humanos. Conversa vai, conversa vem, e logo eles foram atacados por Metis, que haviam os encontrado, e assim começava a luta final do anime, Kusanagi contra Metis. A batalha começa e o Prota seleciona seu melhor poder, mas Metis ofere gravemente, fazendo cair no chão e cuspir sangue, já partindo para cima dele novamente, mas ele usa seus poderes e ataca novamente, mas não adianta nada, pois ele o corta gravemente mais uma vez. A jovem Athena vai tentar ajudar o Prota, mas logo é atacada pelas costas, causando uma grande preocupação, mas ela segura sua foice e diz para o Prota atacar ela mais uma vez e finalizar a luta ali. Ela usa então seus grandes ataques mais poderosos, e nos fazemos pensar que ela havia sido derrotada finalmente, mas ela nem mesmo se feriu, e logo pegou a Tenin e roubou seus poderes, atingindo assim a sua forma final. O Prota, apesar de estar com medo, disse que não iria desistir, logo sentiu o toque de Maria em suas costas, que disse que também não desistiria, e assim todos se reuniram em volta do Prota para o último baile. O Prota mais uma vez consegue criar um mundo dourado com diversas espadas douradas, e cria um ataque poderoso que quebra o escudo de Athena, mas ela se livra disso, e parte para cima como se não fosse nada. Mas Erika, unindo suas forças com Liliane, defende o protagonista. Ele, usando suas palavras poderosas, mais uma vez consegue quebrar o escudo, e com o beijo do seu amor verdadeiro consegue acabar com ela, faltando apenas o golpe final, e usando a força de todo mundo presente para lançar o golpe de Javelin mais uma vez, o destruindo. Ela logo tenta voltar para o corpo da Athena novamente a qualquer custo, mas o Prota vinha correndo para tentar salvá-la, quando de repente a Athena de pé voltou e deu um beijo no Prota, o que fez criar uma forte e poderosíssima arma, a foice dourada, e assim parte para cima dela e consegue cortar, cortando a mesa ao meio. Ela diz as seguintes palavras: Athena, não se esqueça, você é a escuridão, explodindo em pedaços, logo em seguida sendo reduzida a nada. Logo o mundo foi libertado da escuridão. Logo após isso, Athena revela que deixou Metis absorvê-la de propósito, afinal ela é a deusa da sabedoria, dizendo até logo, seu matador de deuses. O Prota logo cai no chão e é segurado pelas suas amazonas, que cuidaram dele e passaram a morar todos juntos. Essa é a história de Godou Kusanagi, o Campione, título dado ao matador de deuses, o demônio que nunca pode ser controlado e as mulheres que o cercam. E se você gostou desse anime, meu nobre, já deixa aquele likezão e se inscreve no canal, para assim ter mais conteúdo. E bom, essa foi a primeira e única temporada de Campione. E se você quer estar recomendando algum anime para mim trazer aqui, deixa no comentário. E tamo junto, é nóis.